Vamos falar sobre um tema muito importante na saúde do idoso, que é a polifarmácia. Que é o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. E a gente tem uma pergunta para você. Sabia que tomar muitos remédios pode aumentar o risco de efeitos colaterais e também interações perigosas? Essa é uma situação muito comum entre os idosos e que exige muita atenção. É por isso que hoje, no Pausa do Café, a gente vai entender os riscos da polifarmácia. Para falar sobre esse assunto, com muito prazer, em pleno feriado de Tiradentes, a gente recebe o médico, geriatra e clínico geral, Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. A gente deu agora uma pequena introdução sobre o que é polifarmácia, mas a gente quer ouvir do senhor o que é polifarmácia, quando isso passa a ser um risco para a saúde e para a vida do idoso. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer grande estar aqui novamente. E no feriado, né? Para a gente conversar, bater esse papo a respeito agora desse tema polifarmácia. Esse termo polifarmácia foi criado pela sabedoria popular, né? E virou quase um jargão na classe médica. Tá? Olha, aquele paciente, ele é polimedicado, de ser escrito até mesmo no prontuário do paciente, porque a gente já entende que deve dar uma atenção maior naquele paciente que vem para a gente, independente da idade, mas com o idoso a gente tem um cuidado maior por conta das interações e da suscetibilidade que o idoso tem por ter várias comorbidades e de repente é ali uma interação medicamentosa, um efeito colateral mais intensificado por conta dessa junção de medicações. Então a gente já fica em alerta quando a gente lê, né, no prontuário, quando vem encaminhado, enfim, de outro colega, esse termo polifarmácia. Mas a grande questão hoje em dia, com a evolução dos tratamentos, será que é necessário mesmo? Né? Com tantas medicações para tudo, né? Hoje, com essa evolução, essa verdadeira revolução que está existindo na farmacologia médica. Então, fica esse questionamento e vamos falar sobre isso aqui. Excelente assunto e também dica, né? Será que realmente é necessário? Até porque hoje existem muitos medicamentos que são manipulados, então possivelmente essas substâncias podem estar em um mesmo medicamento, né, doutor? E a gente vai falar também sobre isso, mas a gente quer saber quais são os principais problemas causados, então, pelo uso de muitos medicamentos. Basicamente, a grande preocupação é se uma medicação, ela intensifica o efeito de outra medicação, ou se ela diminui e, como se diz também na linguagem popular, corta o efeito de outra medicação. Existe essa preocupação, isso é o básico. E também a gente sabe muito bem que exames de laboratório podem ter o seu resultado alterado por conta de medicação. E aí eu vou dar um exemplo aqui simples. Existe um nutriente, a biotina, ela pode afetar. Ela está presente em vários complexos esses polivitamínicos, né? Principalmente para queda de cabelo, essas coisas. E que a gente tem que pedir, ao tomar conhecimento que o paciente está usando, pedir para, antes do exame, dias antes do exame, suspender, porque pode afetar, por exemplo, o resultado dos hormônios da tireoide. Tá? Vinha alterado, você de repente fazer um diagnóstico equivocado. Então, basicamente é isso. Altera o efeito de outra medicação para mais ou para menos, né? E pode alterar até, interferir até, atrapalhar o diagnóstico. Doutor, e isso acontece geralmente quando o cuidador, não é nem o idoso, quando a cuidadora ou algum parente começa a trazer medicamentos que não foram prescritos pelo médico. Porque se ele vai em um só médico, se ele vai em um só geriatra, jamais ele vai ter essa confusão. Eu vou usar um medicamento que, como no popular o senhor falou, vai cortar o efeito de outro. Existem medicamentos que os idosos devem evitar? O senhor pode falar alguns, por exemplo, para que um não corte o efeito do outro? Eu posso, porque isso é uma utilidade pública. Com né? certeza. E, infelizmente, a gente vê alguns casos prescritos por colega, com uma medicação inadequada para aquela faixa etária. Então, os campeões disso é labirintite. Então, determinado medicamento para labirintite pode, inclusive, simular no idoso, estou falando no idoso, sintomas de demência, aumentar risco de queda, provocar parkinsonismo. Tremores, né? No padrão do Parkinson.
tá? Se ele usa, depender da dose e o tempo que usa. Então, muitas vezes, a gente precisa tirar mesmo a medicação. E uma das funções do geriatra é arrumar essa casa, né? Por isso que eu peço sempre para que o idoso, o familiar do idoso, traga para a consulta todas as medicações que ele está tomando. Até porque fica fácil a gente explicar. A gente mostra ali a caixinha, escreve na caixinha, olha o horário. Então fica... Não, porque muitas vezes, não, a gente sabe, né? Aí o familiar do idoso, eu sei toda a medicação que mamãe, o papai está tomando. Pode perguntar, doutor, e a miligrama? Aí se perde. Por isso que é importante levar. Leva, não se confia que vai saber, que vai detalhar, porque na hora da consulta se atrapalha. E didaticamente, a presença dessas medicações, desses envelopes, ajuda no entendimento. Ó, eu tomava esse medicamento, não sabia para que era. Né? E a gente, não, esse aqui é para isso, ó, separa esse aqui. A gente dá dicas básicas, né? Porque a população precisa de dicas básicas. Doutor, 60 mais, toda pessoa deve procurar um geriatra? Sem dúvida, independente de ter acompanhamento com outros colegas, outras especialidades, tão importantes, obviamente, mas precisa. Porque uma das nossas funções é monitorar. Infelizmente, existe ainda, somos seres humanos, existe uma parcela de colegas que ainda tem uma dificuldade de adequar a substância e a miligramagem para aquela idade. Eu dei o exemplo de medicamento, por exemplo, para tontura, né, para labirintite, mas medicamento para dormir, para ansiedade. Eu canso de ver praticamente toda semana paciente idoso com prescrição médica de medicamentos para ansiedade ou para dormir que não são adequados para idosos. Aumenta o risco de queda quando o idoso levanta para ir urinar de madrugada. Risco de queda. Inclusive, só para dar um exemplo. Eu vi também nas redes sociais, e aí é uma dúvida que eu também trago aqui, que pode ser a sua que está assistindo, um omeprazol, por exemplo. Ele pode ser usado, ele pode ser consumido pelos idosos, porque é um medicamento que até estava sendo um vilão nas redes sociais. Pode, aquela história de que provoca demência, etc. Isso. Veja que é mais outro ponto. O quanto se fala de medicações na rede social, então tem coisas absurdas, né? E infelizmente, né, a população vai, né? Ela acaba, né, absorvendo isso. Então, é importante na geriatria, né, nesse monitoramento que a gente faz, né, das medicações, dos tratamentos que esse paciente está fazendo com outras especialidades, a gente explicar tudo isso e ver se aquela dosagem, o horário, se aquelas associações realmente estão adequadas para o paciente e para aquele suposto diagnóstico que o paciente tem. Né? E, doutor, então como é que a gente pode identificar se um sintoma ele pode ser o efeito colateral de um remédio ou não? Eu tenho que saber a história desse paciente, né? Por que ele está usando aquele medicamento. Todo profissional médico, médica, se prescreve qualquer substância para o paciente, nós temos o dever de explicar por que estamos prescrevendo e para que estamos prescrevendo cada substância. Parece básico, parece óbvio, mas a gente precisa lembrar. E é o que deve mais acontecer no seu consultório, com a sua experiência de anos enquanto geriatra, né? E aquela história, olha, minha mãe ficou bem com esse remédio, não quer dizer que o seu pai, que tem a mesma idade, vá se dar bem com ele. Pode cortar um remédio, o efeito de um remédio que ele toma e que minha mãe não toma. Por isso que é fundamental buscar ajuda de um profissional. E voltando para a história lá dos cuidadores e dos familiares, qual o papel que eles têm no controle para que essa polifarmácia não aconteça? Ou seja, tomar um remédio, tomar outro, sem prescrição, sem receita nenhuma, levando perigo lá para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, para a pessoa que você cuida. Olha, uma das importâncias, ou importante função do cuidador, da cuidadora, é justamente organizar essas medicações, monitorar. Muitos idosos querem ter a independência de eu mesmo vou me medicar. Eu sei o medicamento que eu vou tomar, eu sei qual é, não precisa. Muitos idosos, mas tem que ter um jeitinho e monitorar. E muitas vezes deixar, sim, o idoso ir lá e pegar, mas monitorar, supervisionar. Ele não quer perder a autonomia, mas você tem que supervisionar. Porque de uma hora para outra pode se confundir. Em vez de tomar um, tomar dois. Exatamente. Então, quer dizer, é um papel muito importante. E veja que a gente está falando aqui de pontos aparentemente básicos, né? Mas que interferem muito no tratamento do paciente. Então, eu já vi muitos casos de paciente ter déficit cognitivo, né? Sintomas de demência porque está tomando a medicação errada.
Então, são muitas repercussões que podem existir, né, num assunto tão importante que aparentemente é uma coisa tão simples, mas não é. Então, cuidador e familiares têm que ter muito cuidado. Se vai reduzir o medicamento, se vai aumentar, se vai mudar, nada por conta própria, sempre com a ajuda de um profissional. E se for idosa a pessoa, tem que estar em conversa direto com o seu geriatra. Exatamente, são muitos pontos. Me permita só uma última lembrança aqui. Medicações de fabricantes diferentes, mas que é a mesma substância. Isso acontece muito. Ora o paciente compra ou adquire no SUS uma substância de um fabricante, ora a mesma substância de outro fabricante. Só que a cor é diferente, a embalagem é diferente, a substância é a mesma e, infelizmente, a nossa população, na grande maioria, digo isso de arquibancada, não aprendeu ainda a ler o nome menor, só lê o nome fantasia, o nome da marca e não lê o nome da substância para pelo menos se familiarizar, né? E aí o que é que acontece? Toma 2 comprimidos ou mais da mesma substância pensando que são remédios diferentes, porque a cor é diferente, a embalagem é diferente e o nome comercial é diferente. Aí vai para o efeito colateral bem maior. Ou não, estou tomando esse, não, mas esse é mesmo. A senhora está tomando uma dose acima do que a senhora poderia tomar, porque esse medicamento rosa é a mesma substância desse aqui amarelo. Essas embalagens são diferentes. Olha, vamos ver esse nome pequenininho, se acostumem a ler o nome menor, o nome da substância. Mas eu vou decorar um nome tão difícil. Não, mas se familiarize. Você não se familiarizou com o nome comercial? Verdade. Então veja que essa novelinha é importante. Pode salvar, sim, a vida do paciente. Doutor, muito obrigada. E para encerrar, qual o seu conselho, qual a sua orientação? Não se preocupem tanto pela quantidade de medicações, né? Hoje em dia, realmente, isso avançou. Nós temos tratamento para muita coisa na medicina, né? E na medicina do idoso, mas a questão é se essa qualidade do tratamento realmente está compatível com a necessidade do nosso paciente. E muitas vezes, sim, o idoso precisa tomar muitas medicações para ter uma qualidade de vida melhor, para conviver com muitas patologias que ele vem acumulando ao longo do tempo. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Bom feriado e até semana que vem. Bom feriado para nós. Até lá. Até mais. Esse foi mais um Pausa do Café.